Boa tarde, boa noite, bom dia. Deus abençoe vocês desde já e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém? Comigo também. Comigo também. Quero ler para vocês a palavra de hoje que fica aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 11. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiando-te. Contudo, posteriormente produz fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Você vai me dizer que não entendeu nada, não é? Tá bem, eu explico. O livro de Hebreus é uma carta de Paulo escrita para os judeus, ok? Você vai encontrar aqui diversos exemplos de homens, de grandes varões da fé. No início da carta de Hebreus diz assim: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. É verdade. E agora ele vai fazer essa analogia, mostrando para os judeus como que funcionava aqueles enviados por Deus, os profetas, como eles vieram ali. Ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Isaías, ele vai falar de vários profetas. Faz um contraposto, uma contracena com Jesus. Como é que Jesus veio, então, a falar para nós hoje em dia também, ok? E aqui, no Hebreus 12, ele começa com um texto interessante. Ele diz assim, no verso 3, considerai aquele que suportou contradições de pecados em si mesmo, a fim de que não fiquemos exaustos e desencorajados em nossas mentes. E mesmo assim nós resistimos ao sangue de Jesus. É claro que ele está falando aqui para os judeus, que nunca acreditaram em Jesus. Mas tem muita gente hoje em dia também que não aceita. O mundo é um lugar muito grande, meus irmãos. O mundo ficou maior. O mundo que Paulo conhecia não é mais o mesmo mundo que nós conhecemos hoje em dia. Nessa época ele não tinha noção das Américas, ok? Nessa época a população mundial não era tão grande quanto hoje. Conforme a população mundial cresceu, cresceu também o número de pessoas que não acreditavam em Cristo, que não acreditam em Cristo, ou que não simplesmente acreditam, mas não lhe dão a devida glória. No vídeo passado você vai perceber onde eu falei que Deus deu a Jesus toda a glória e o poder de ressuscitar mortos, de ressurreição e de julgar, inclusive. Mas o engraçado é que nesse texto aqui ele vem falando que como Jesus nos deu a oportunidade, de sermos remidos, de sermos aceitos como filhos de Deus. E aí que vem a pergunta: qual é o pai que não corrige o seu filho? Eu não sou pai ainda, mas eu sou filho. E eu já apanhei. Eu não fui uma criança muito comportada, não. Eu acredito que você também que está ouvindo aí já deve ter recebido uma bronca, no mínimo, ou alguma coisa do tipo. Ou uma surra bem dada de cipó, de cinto, de sandália, de régua, de não sei. Mas nós sabemos. A verdade, meus irmãos, é que quem ama cuida. A criança que está apanhando, e eu me lembro muito bem, quando eu apanhava, eu não gostava não. Eu não aguentava ver um portão aberto que eu saía correndo para fugir. Eu tinha uma mania de querer fugir de casa que só Deus na causa mesmo. E quando me pegavam era porrada. Eu não vou ficar falando demais aqui em relação a isso não, porque se eu for contar tudo que já fiz... Mas enfim, meus irmãos. Aqui diz assim, no verso 6. Aquele a quem o Senhor ama, ele castiga e açoita a cada filho que recebe. Ai, você lembra do livro de Jeremias 18, quando ele diz assim, Deus diz a Jeremias, desce à casa do oleiro, vai lá, desce à casa do oleiro e veja o que o oleiro está a fazer. E Jeremias fica observando o oleiro, percebe que o oleiro pega
vaso, começa a mexer no vaso e faz o vaso. Quando ele percebe que o vaso não está bom, ele começa tudo de novo, desfaz aquilo e faz tudo outra vez. Tudo outra vez. E Deus vira assim para Jeremias e disse: também eu não posso fazer assim com vocês? Pegar vocês, quebrar tudo, esmiuçar todinho e fazer da maneira que eu queira, para que dê mais fruto, para que você seja um vaso onde eu posso usar da maneira que eu quiser, colocar a quantidade de azeite ali dentro que eu quiser? Não posso? É isso aqui, a exortação de Deus, a correção de Deus é assim. A criança que apanha, ela não gosta do que está acontecendo. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de receber uma bronca. Muitas vezes até adultos também, nós, depois de crescidos, precisamos de alguém que nos corrija. Às vezes nós temos uma concepção de certo assunto que não é dos melhores, não é do mais belo, não é assertivo, não é correto, não é ético, não é moral, ou não é bíblico. A Bíblia diz: corrija um sábio, terá um amigo, corrija um tolo e você vai ter um inimigo para a vida inteira. Portanto, eu prefiro ser sábio. Se alguém quiser me corrigir, ele vai me corrigir, eu vou observar, claro, vou ouvir. Se for alguma coisa que realmente a pessoa justifique onde eu esteja errado, eu vou escutar e cabe a mim ter a humildade de acatar uma correção. E quem melhor para nos corrigir que não Deus? É por isso que a humildade é interessante. Lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, você vai perceber que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Porque quando você teme, você se coloca sob um lugar abaixo. Você coloca num lugar abaixo do patamar hierárquico daquela pessoa e aquela pessoa pode te ensinar. Você aceita uma correção dela. É por isso que o princípio da sabedoria é temer a Deus, porque assim você vai aceitar que Deus te corrija. E é isso mesmo que está acontecendo aqui, ó. Aquele a quem o Senhor ama também castiga, açoita cada filho que recebe. Toda vez que você for considerado filho de Deus, e você é considerado filho de Deus quando Deus te adota, quando você é batizado, quando você acredita em Jesus Cristo, você acaba virando ali, se tornando filho de Deus. E aí é a hora que ele chega em você e corrige. Meus irmãos, nós vivemos muito tempo fora, afastado de Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos, eu vou dar um exemplo para você, um exemplo bíblico. Pedro. Quando Pedro estava ali nos últimos momentos de Jesus Cristo disse assim: eu orei, Pedro, para que vocês não fossem peneirados, porque o inimigo pediu para peneirar vocês assim como o trigo. E eu orei para que vocês não caíssem, para Deus fortalecer a fé de vocês. E Pedro vira para Jesus e diz assim: meu Senhor, eu estou pronto para morrer com você, ir com você aonde você for. E naquele momento Pedro colocou a confiança nele próprio. Pedro disse: eu sou bom, os outros podem até cair nisso aí que você está falando, mas eu tenho força suficiente para seguir. E Jesus virou para ele e disse: em verdade, eu te digo, Pedro, até o fim deste dia, até o fim do galo cantar, ainda neste dia, o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E isso aconteceu, meus irmãos. Isso aconteceu, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus deixou para ele uma palavra: quando você se converter, quer dizer que Pedro andava há tanto tempo com Jesus e não era convertido? Não quer dizer isso. Converter quer dizer retornar do mau caminho. Toda vez que um crente cai e ele levanta-se outra vez, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, ele está se convertendo. A palavra conversão muitas vezes nos é dada como uma vez que nós estamos no mundo e nos convertemos para Cristo, ali nós mudamos de vida. É verdade, mas todas as vezes em que nós nos corrigimos, nós estamos nos convertendo. Isso acontece diversas vezes durante nossa vida cristã. Isso vai acontecer até que Jesus retorne e que nós recebamos de verdade um corpo incorruptível. Porque o nosso corpo, junto com a nossa alma, ele luta contra o espírito o tempo inteiro. Luta contra o espírito o tempo inteiro. E é por isso que nós precisamos sempre nos manter orando e buscando a Deus.
E aí é que está, essa busca por Deus, Deus vai nos corrigir, Ele vai nos mostrar caminhos que nós estamos caminhando que estão errados. E nós vamos nos converter, Ele nos vai mostrar como nós podemos converter-nos dos maus caminhos. Amém? Quando Pedro converteu-se mais uma vez aos caminhos corretos de Deus, ele teve uma fase para se reerguer. Não foi de uma hora para outra. Teve o arrependimento dele, onde ele saiu ali do meio dos judeus correndo, todos acusavam, você estava com Jesus. Ele, não estava não. Da segunda vez, você estava com Jesus sim. Não. Eu juro perante Deus, a minha honra, não estava com Deus, ou com Jesus. Terceira pessoa apareceu, você estava com Jesus sim. Foi o terceiro cantar do galo. E Pedro xingava, né? A Bíblia diz que Pedro praguejava, xingava mesmo. E ele correu dali arrependido, chorando. Foram várias etapas até que finalmente ele pudesse conseguir ali uma redenção. Até Jesus apareceu para ele mais uma vez e perguntou 3 vezes se ele o amava. É interessante saber que no grego, quando Jesus diz, Pedro, tu amas-me? Ele pergunta isso com 3 verbos diferentes, significando 3 tipos de amores diferentes. E Pedro vai respondendo, sim, tu sabes que eu te amo, sim, tu sabes que eu te amo. Sim, ó Deus, ó Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu o sabes. E Jesus respondeu-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, o que Jesus estava ensinando para Pedro? Pedro, ele seria considerado o primeiro líder da igreja. A Igreja Católica, inclusive, o considera como o primeiro Papa. O primeiro Papa na linhagem papal é Pedro, né? Segundo a Igreja Católica, é Pedro. Como um sinal de que Pedro foi o primeiro grande líder deixado por Jesus Cristo aqui na Terra. Um dos primeiros apóstolos, o primeiro líder apóstolo, queira chamar, né, como queira. E o que acontece? Ele está demonstrando, Jesus demonstrando que os líderes, o trabalho de um líder é correr atrás e cuidar das ovelhas. Não o contrário. Não que a ovelha, por saber onde vive o pastor, tem que ir buscá-lo, por saber onde... Nós não vemos isso. Davi, que ele era um pastor de ovelhas, ele, quando perdia uma, porque ele sabia, a ovelha não era dele, a ovelha não era de Davi, a ovelha não era de Pedro. Davi, quando uma ovelha era levada, ele corria atrás do leão para tirar a ovelha da boca do leão. Nem que a ovelha estivesse morta, não interessa, ele ia lá buscar, abrir a boca do leão para poder pegar de volta. Ia tomar das garras do urso. O urso é um animal de muita força. Você já imaginou um homem, um adolescente, um jovem, que antes de enfrentar Golias como Davi fez, ele enfrentou um leão e um urso para recuperar as ovelhas? Biblicamente falando, as ovelhas são de Jesus Cristo. É trabalho de todo pastor cuidar das ovelhas de Jesus. Jesus disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o trabalho de um líder. O líder que não entende isso, quebra a cara, apanha muito, sofre. Jesus pega em todas as áreas da vida dele, né? Deus permite que todas as áreas da vida dele, seja financeira, no trabalho, dentro da igreja, na vida amorosa, entre em contradição. É Deus corrigindo, você passa por provas. O cristão passa por prova, passa. Mas quando é uma prova que Deus coloca para nos mudar, ou Deus permite para que nós possamos sair dali mais forte, é porque Deus nos ama, Ele quer nos ensinar. Então, eu estou dando um exemplo de Pedro, mas isso funciona para todos. Sabe, por este exemplo da Bíblia de Pedro, por este exemplo da Bíblia de Davi, nós sabemos que é o dever do líder cuidar das ovelhas que não são dele. As ovelhas são de Cristo. As ovelhas são de Cristo. Não é do pastor aqui da terra. Não é do pastor A, do pastor B. Então, sabendo disso, meu irmão, você que é uma ovelha, qualquer outra pessoa, qualquer cristão, vai passar por problemas, vai passar por provações que é Deus querendo te ensinar.
É por isso que você tem que estar sempre agarrado com Deus, para que Deus te mostre. Às vezes a prova que você está passando agora é uma permissão de Deus para que você saia daí mais forte. Às vezes você pode estar arrasado com o problema que você está passando, mas é Deus querendo que você seja mais forte. Deus querendo que você supere isso. Você já viu como Deus é bom? Já imaginou um pai que não corrige o filho? Hoje em dia isso acontece. A verdade é que quando a criança está enchendo o saco, o pai pega o telefone e toma, vai brincar, vai jogar. A criança com 2, 3 anos de idade levanta do berço, levanta da caminha, vai correndo. Celular, telemóvel. Os pais já não ensinam mais as crianças. E eu fico observando que isso é uma coisa que Deus nos deu, né, o dever de cuidar da criança, e nós acabamos colocando esse dever a uma pessoa alheia, a um ensinamento alheio. Entregamos telefone, colocamos na frente da televisão, na frente do computador para assistir Galinha Pintadinha, ou seja lá o que for. A sociedade passa a apresentar problemas e vem agora o governo tentando corrigir esse erro, essa falha no ensinamento de casa dos pais, que deveria ensinar os filhos a questão moral, e na escola deveríamos aprender a questão científica, não é? A questão de geografia, história, matemática, português ou inglês, linguística. E na verdade a escola tenta corrigir o problema que os pais não fazem, que é corrigir. E é por isso que, assim como um pai deve corrigir o seu filho, Deus também corrige. E se um pai terreno, se eu ou você falhamos, se meu pai falha, se eu falho, se você falha em corrigir o teu filho, seja o filho de consideração, seja o filho na fé que Deus colocou no seu caminho, você como um líder religioso, ou seja o teu filho de verdade, o teu filho carnal, o teu filho de sangue. Se você falhar, Deus não falha em corrigir. Esse não falha. E aí, este é o sentido do versículo que eu ter lido antes, talvez você não tenha compreendido, mas eu vou ler mais uma vez para ver se você compreende agora. Hebreus 12, capítulo 12, verso 11. Nenhum castigo parece ser prazeroso para quem está sofrendo, para o castigado, mas parece ser angustiante. Contudo, depois vai produzir uma paz para aqueles que passaram por isso. Você entendeu agora o que esse versículo quer dizer? Ninguém gosta de passar por uma correção, por uma prova. Pelo contrário, parece ser uma angústia sem fim estar naquela situação. Mas depois você percebe que foi para o seu crescimento. Você sai dali mais forte. Se você estiver agarrado com Deus e entender qual é o propósito de Deus naquilo que você está passando, você pode sair dali mais forte, meu irmão. É por isso que nós devemos abraçar a Cristo. Colocar toda a nossa sabedoria abaixo da correção dele. Porque Deus nos corrige tanto intelectualmente, tanto fisicamente, muitas vezes uma postura errada, uma maneira de se comportar, um hábito, um mau hábito. Deus corrige para que a sua vida seja tirada a proveito ao máximo, para que Ele consiga te mostrar o potencial que você tem e como Ele pode ser útil para o reino de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado a sua fé, tenha edificado a tua crença em Deus, e que você saiba que a palavra de Deus está dizendo, pode ser angustiante agora o problema que você está passando, mas depois vem a paz que excede todo o conhecimento. Amém? Se você acha que essa palavra foi útil para você, compartilhe também com seu irmão, porque ele pode estar passando por um problema e pode precisar ouvir essa palavra. Amém? Vamos fazer a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Vamos agradecer ao Pai e pedir para que Ele nos dê paciência para passar pela prova. Amém? Juntemos as nossas mãos. Oremos assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino, a glória para sempre, todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe vocês desde já. Amém. Glória a Deus.